Nossa, o argentino, ele é muito, muito fanático por futebol. Nós também somos, né? Eu gosto muito de futebol, mas o argentino é... Eu costumo comparar o argentino com o gaúcho. Quem conhece bem Porto Alegre, eu fui a Porto Alegre muito poucas vezes, mas todas as vezes que eu vou a Porto Alegre e saio na noite, eu fico muito impressionado com a quantidade de pessoas com os bares, né? Com as camisetas do Grêmio, do Internacional. Eu sinto que o gaúcho tem um fanatismo também pelo futebol, talvez muito mais intenso do que a maioria dos brasileiros. Estou generalizando, tá? O argentino é assim, ele é muito parecido com o gaúcho nesse aspecto. E essa Copa do Mundo para a Argentina foi muito importante, né? Foi a reivindicação de um craque como Messi. Eu queria deixar bem claro que eu sempre torci contra a Argentina, tá? Continuo torcendo contra a Argentina. Tenho passado muitos anos na Argentina. Eu sempre torcia contra eles nas Copas. E era sempre um sofrimento, porque o Brasil era eliminado, às vezes a Argentina era eliminada primeiro, e o Brasil também nunca ganhava, era um sofrimento enorme. E essa Copa que a gente ganhou ano passado, eu não estava em Buenos Aires, né? Porque eu já tinha voltado a fixar minha residência aqui no Brasil. Eu não estava em Buenos Aires e eu dei meio que graças a Deus, porque um dos meus maiores temores na Argentina era a Argentina ser campeã do mundo eu estando lá. E aí, por quê? Aí eu quis fazer porque ele entendesse. Aí eu acho que essa definição é a melhor definição para você poder entender. Eu sou flamenguista, bastante fanático, tá? E eu dizia para o meu pai o seguinte: você também é flamenguista, né, pai? Então imagina uma coisa. Imagina você morar num país que todo mundo é vascaíno e você é flamenguista. Então, aqui na Argentina eu me sinto como flamenguista no meio dos vascaínos. Então, assim, em relação ao Brasil, em relação às seleções. Então, assim, eu sofro demais. Então, eu nunca vou querer que eles ganhem uma Copa do Mundo eu estando aqui, porque vai ser um sofrimento horrível. Gente, no 7-1, eu cheguei para trabalhar, eu trabalho numa revista lá em Buenos Aires, cheguei na redação na segunda-feira, depois daquele sábado, do 7-1. Eu juro que naquele dia eu quase fui embora chorando da redação. Olha que eu sou uma pessoa difícil de chorar, principalmente no trabalho. Chorar no trabalho, para mim, como assim chorar no trabalho, por mais do seu chefe? Mas naquele dia eu quase saí chorando, porque eu fui tão humilhado. Mas assim, você pode falar, não, mas como assim leva na esportiva? Não dá para levar na esportiva, porque é toda uma redação e você é o único ali, você está totalmente isolado. Naquele dia eu quase saí chorando. Então, assim, foi sempre um sofrimento para mim as Copas do Mundo lá na Argentina. Eu amo Copa do Mundo, gosto de futebol, mas eu sempre sofria demais, até porque a Argentina sempre chegava e quase. Aquela final no Brasil eu quase tive um infarto no dia da final. Teve um momento que eu larguei a televisão, saí de casa, fui passear com a minha cadela pela praça, achando que eu poderia me abster de ver aquilo. Mas era tão impressionante a sensação, vocês vão entender. Eu estava com a minha cadela, era a final da Copa do Mundo, Argentina e Brasil, eu estava em Argentina e Alemanha, eu estava em Buenos Aires, eu não aguentava de tão nervoso que eu estava ficar na frente da televisão, saí com a minha cadela para vou sair, quando eu voltar já terminou tudo. Quando eu saí, as ruas, obviamente, foi muito ingênuo o meu pensamento, as ruas estavam desertas e eu escutava o jogo na rua em estéreo. Vibrava, né? Porque eram todas as televisões de todos os edifícios do mundo no canal. Então, o efeito sonoro, falando bem tecnicamente, daquela realidade de estarem todas as televisões ligadas no mesmo canal, o efeito sonoro na rua era uma coisa assim absurda. Então, cara, foi um momento horroroso para mim, horroroso. Fiquei com a minha cadela dando voltas numa praça, tentando ir para um lugar em que eu conseguia escutar menos aquele estéreo possível, até o momento que eu falei, foi para a prorrogação o jogo, chego em casa, o jogo ainda não tinha acabado, ligo a televisão, 1 minuto depois que eu ligo a televisão, a Alemanha faz o gol. Olha, eu não dei um salto, porque eu né, não ter ninguém do meu lado, mas eu não dei um salto, mas eu por dentro foi uma sensação muito feliz. Agora, para fazer o contraponto, final agora da Copa do Mundo, eu só estava aqui em Fortaleza e fui ver a final num bar com uns amigos argentinos que eu conheço aqui em Fortaleza, também com brasileiros, e eu estava torcendo contra, óbvio. Não estava tão nervoso quanto naquele 2014, porque eu estava aqui no Brasil, mas eu estava nervoso, eu não queria que a Argentina ganhasse, eu estava torcendo para a França, meu pai achando tudo um absurdo. E aquele jogo emocionante, né? A Argentina... Um jogão. O melhor final de Copa. Agora, eu confesso para vocês, quando a Argentina bateu o pênalti, foi campeã, eu tive uma sensação tão esquisita. Eu comecei a chorar. Eu chorei como uma criança. E eu chorei, não é de raiva, eu chorei emocionado. Foi uma coisa muito esquisita. Eu chorei emocionado. Eu senti que... isso. Essa emoção que pode até tomar conta da gente de uma maneira inexplicável, que eu, infelizmente, não vejo mais
A gente não é mais contaminado por isso a partir da nossa seleção. Tá, mas eu acho... Não. Mas, cara, não tem, é muito frio, é tudo muito marqueteiro, é tudo muito dinheiro, é tudo muito esparsa, sabe? Mas... E eu não consigo traduzir isso. Aliás, vou ser pior, eu não consigo ver isso ser revertido ever. Mas aí eu acho que tem mais questões. Eu sou o pessimista da política e você é o pessimista do futebol. Não, eu acho que mas é que a seleção realmente tem me desencantado demais. Mas eu acho que tem uma questão. Eu acho que tem uma questão, Guto. Desculpa te interromper. Eu acho que existe... Eu acho que a gente criou uma imagem de que o brasileiro ama futebol. Eu tenho a teoria. O brasileiro não ama futebol. O brasileiro ama vencer no futebol. Assim como ele ama vencer no tênis, na Fórmula 1, no vôlei. Cara, eu sou corintiano, você vai falar isso pra mim? Não, mas ele ama vencer. Tudo bem, você é um corintiano. Assim, quando o teu time vai mal, você continua indo ao estádio, acompanha, sofre. Faz um corte em 100% assim, da torcida de qualquer time aqui do Brasil, vê quem continua acompanhando. Veja, por exemplo, o caso do Botafogo, agora, recente. Voltou a ganhar, voltou a ser competitivo. Os estádios estão voltando a lotar. Você vê botafoguense saindo, assim, parece que voltaram à vida, entendeu? Porque parece que não existia mais, a gente não imaginava que tinha tanto botafoguense. Era entendeu? Sempre aquela designação, né? Às vezes eu fico olhando pro Engenhão lotado, eu acho que deve ter alguns fantasmas lá, entendeu? Porque não é possível. São almas penadas que voltaram a frequentar o estádio, porque você não vê mais ninguém. O senhor Rodrigo Lucas vai começar a comentar aí. Fica olhando aqui. Por favor. Isso é uma crítica que eu faço, assim, é uma questão, é um ponto de vista que eu vejo, entendeu? Que é diferente do torcedor. Por exemplo, você na Inglaterra, no futebol inglês, no futebol argentino, esses times pequenos, os Tarreres de Córdoba, os Argentinos Júniors, os New Old Boys, você tem uma torcida apaixonada, que acompanha, que vai nos estádios, que... Mas você... Eu vou até dar exemplo da gente, né, de amigo, de escola, depois da escola, né, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e não era gente só, né? É tipo, vai ter jogo do Brasil, vamos ver na casa de quem, não leva uma cerveja, de repente se a casa tivesse espaço para fazer um churrasco, virava um evento, né? E não era gente, né? Eu inclusive, estou super desligado do futebol. Mas eu tenho a experiência ao contrário do Daniel. A primeira vez que eu cheguei em São Paulo dirigindo, numa época que quem me ajudava era o Guia Quatro Rodas, né? Eu fui naquela... Não, entra na ponte tal, aí você vai seguindo aquela... Eu entrei no meio de... obviamente, na hora errada, me atrasei. Entrei no meio de Brasil e Dinamarca. Sei lá de que ano. Não tinha ninguém na rua. Não tinha uma alma na rua. O Brasil estava vazio na tarde São de domingo. Paulo, sei lá, 2 horas da tarde, não tinha ninguém. Não tinha ninguém para eu perguntar. Eu me lembro que até eu fui cair atrás do MASP e dizer, caraca, que é isso? Onde é que eu tô? Né? Mas existia uma emoção muito maior no futebol do que existe hoje em dia. Né? E, de novo, eu tava muito mais pelo programa, pelo papo, pela cerveja que outra coisa. Mas isso era um qual é o nome? Era um programa normal. Vai ter jogo do Brasil, vamos ver na casa de quem. Né? Mas será que isso também não tem a ver um pouco com essa era de fragmentação de mídia? Hoje, por exemplo, 15 anos atrás, você tinha muito menos opções de ver, não tinha a coisa do Instagram, 20 anos atrás. Não tem a ver também um pouco com a concorrência das atividades, digo? Eu acho que não. Até pode. Eu acho que isso vai tirando as pessoas da rua e da convivência social, em geral, né? Mas acho que as turmas se encontravam muito mais para isso. E eu acho até que devem estar se encontrando para ver outra coisa. Sabe? Eu concordo com o André Sá, ele dizendo, passaram a torcer mais... Eu acho que sempre as pessoas torcem mais para o clube do que para a seleção. Eu não acho que passaram a torcer mais para os clubes. Entre seleção... Olha, cara, entre o Brasil ser campeão do mundo de novo e o Flamengo ser campeão da Libertadores mais umas 3 vezes, eu troco na hora. Eu não quero nem saber de seleção, quero que a seleção se dane. Entre a seleção e o Flamengo. Para mim, tanto faz. O Brasil perdeu de 7-1, fiquei rindo. Eu achei engraçado. Não, aí entendeu? Também não, né? Achei engraçado. Falei assim,
Você achou engraçado porque você estava no Brasil. Se eu estivesse na Argentina, você não ia achar nada engraçado. Não, imagina a zoação dos caras. Mas eu aqui achei engraçado. Eu falei assim, cara, tava na cara que ia acontecer uma desgraça dessa. O Filipão Porra, ele treinava o Fred Flintstone, entendeu? Em Bedrock, e continua treinando no futebol brasileiro. Não dá para entender como um sujeito desse continua sendo treinador. Um time extremamente mal treinado, extremamente mal. Um elenco de jogadores. Não era a geração mais brilhante do Brasil, longe de ser, mas tinham bons jogadores. Dá para fazer alguma coisa melhorzinha. Você acha que 94 era a geração mais brilhante? Não, mas era uma geração que ia vencer. Eu acho exatamente, era uma geração vencedora. Era uma geração que queria, assim, estava focada em vencer. Eu acho o Parreira medíocre. Eu acho que o futebol que a gente jogou isso aí eu discuto com alguns amigos meus que defendem, não, porque era uma seleção competitiva. Talvez fosse mesmo, mas poderia ter rendido mais, poderia ter tido mais lampejos de criatividade. Verdade que apesar do Parreira, né? Foi apesar do Parreira. Eu confesso que eu comecei a me desligar de seleção brasileira a partir de 82, porque aquela foi a seleção que todo mundo amou. Não, cara, foi traumático. Eu me lembro, eu fui em 82, eu fui para eu me arrependo disso. Eu tenho certeza que foi isso que fudeu com a seleção brasileira em 82. Fudeu com a gente na Copa. Eu assisti todos os jogos em casa. Eu tinha 13 anos de idade, né? Em 82. E no jogo contra a Itália, o João estava em Itaipava, era um fim de semana, acho que foi no fim de semana o jogo. E ele me chamou, vamos passar o fim de semana em Itaipava. Ou seja, a culpa é minha. A culpa não é sua, a culpa foi minha, que eu abri mão de seguir a risca. E a gente se fudeu. A gente perdeu nesse jogo, porque eu subi a serra de Itaipava e a gente passou um fim de semana junto lá em Itaipava.